Olha, vamos te contar agora que já está no Senado o projeto aprovado pela Câmara dos Deputados que pretende compensar a perda de arrecadação de ICMS e ISS de estados e municípios por conta da pandemia. O projeto de lei complementar que já passou pela Câmara prevê que o governo federal recomponha as perdas ao longo de 6 meses, meio ano, tá? Pode fazer contato mais uma vez com a Fabiana Arruda, que tem mais detalhes. A notícia está contigo. É isso, Cleto. Olha, o impacto desse projeto, esperado aí por muitos prefeitos e governadores em todo o país, é de 89 bilhões e 600 milhões de reais. Só que o governo federal tem outra conta, que é limitar esse gasto a 40 bilhões de reais divididos em 3 meses. Vamos saber como é que está esse projeto chegando ao Senado e a opinião dos senadores que representam Mato Grosso do Sul. A gente começa conversando ao vivo por telefone com a senadora Simone Tebet, do MDB, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Bom dia, senadora. Essa proposta ela foi criticada pelo governo, né, que pretende aí fazer pressão para que os senadores mexam no texto. Na sua avaliação, o projeto aprovado pela Câmara deve sofrer alguma mudança? Eu perguntaria mais o seguinte: a senhora disse que entre os valores, chegou a dizer que entre os valores, o aprovado na Câmara e o pretendido pelo governo, vai caber ao Senado aí fazer uma mediação. Bom dia para a senhora mais uma vez. Bom dia Fabiano, bom dia a todos. Na realidade, nenhum dos projetos são projetos suficientes para os estados, muito menos para Mato Grosso do Sul. O projeto da Câmara é melhor do que a primeira proposta do governo federal, porque ele fala em 6 meses, como você disse, o governo federal fala em 3, e os valores são maiores. Mas é melhor, não é só por isso, principalmente pelos critérios de divisão desse bolo. Né? O cobertor é curto, a gente sabe disso, o governo federal está investindo o que tem e o que não tem nessa pandemia. Só as últimas 12 medidas provisórias já tem uma previsão de investir algo em torno de 200 não são milhões, são bilhões de reais, mas mesmo assim o que ele oferece para os estados, nessa proposta que ele quer, só para ter uma noção, não cobre 10% das perdas de ICMS de Mato Grosso do Sul, 10%. O projeto que está na Câmara, que veio para nós, cobriria algo em torno de 30% das perdas. É um pouquinho melhor, mas não é suficiente. Então, por isso, quem vai, a princípio, dar a palavra final é o Senado Federal. Por quê? O presidente Davi juntou o projeto da Câmara a um projeto já existente no Senado Federal. Então, começa tudo de novo. Inicialmente, senador, o que a senhora acha que é possível aí fazer nesse meio termo e ceder, de repente, algum ponto em que a senhora acha que está mais passível de discussão nesse momento em relação ao projeto? Bom, eu sou obrigada, e é a minha obrigação, defender Mato Grosso do Sul. Então, para defender Mato Grosso do Sul, eu tenho que defender que o critério, alguns senadores estão nesse sentido, que o critério de divisão, seja qual for o bolo, seja qual for o valor, 40 bi, 80 bi, 100 bi, 200 bi, não seja pelo critério de SPM e FTE, como que é o governo federal, porque isso é pelo número da população. E aí nós perdemos que nós somos um estado pouco populoso. Eu tenho que defender que o critério é pela perda de receita dos impostos. Pelo quanto que nós perdemos, nós temos direito a um percentual. Então, a ideia do projeto da Câmara é o melhor, mas também não é a ideal. Então, eu vou estar lá e vou estar defendendo os interesses de Mato Grosso do Sul. Por quê? Porque se o governo do estado perde muita receita, ele depois não consegue honrar os seus compromissos, inclusive pagando salário de servidor, investindo na saúde, na segurança pública, na educação, nas obras. Então, nós ainda o que eu quero dizer para a população são 2 coisas. Primeiro, no Senado nós vamos começar do zero, porque nenhum dos projetos nos interessa, não é bom para Mato Grosso do Sul. E segundo, que esse começar do zero, Fabiano, não vai atrasar muito, porque como os projetos estão previstos para pagar a partir de maio, nós temos aí esses 15 dias para ajustar o texto. No Senado, mais ou menos uma semana, e para a Câmara, para que a Câmara possa ajustar o texto do Senado. Se a Câmara mexer, rapidamente volta e a palavra final vai ser do Senado Federal. Senador, eu queria aproveitar e perguntar para a senhora qual que é a sua avaliação diante dessas medidas que têm sido adotadas pelo governo federal em todo o país, né? Também como tem se comportado governadores, mas principalmente as ações do governo federal em relação a médio, a curto prazo.
Como é que a senhora acha que o país pode sair dessa crise depois dessas ações que estão sendo tomadas agora? Elas têm sido suficientes para empresas, para a população? Olha, eu acho que vai ser suficiente. Elas têm sido suficientes na medida em que, repito, só nesses últimos 20 dias nós estamos aprovando medidas provisórias na ordem de 220 bilhões de reais. E o governo federal já anunciou que, se precisar, teremos novos investimentos. É óbvio que quem mais vai sofrer, e aí é o que mais me dói, e é nisso que nós estamos nos pautando, é em cima da população mais vulnerável. Eu acredito que só esses 3 meses de ajuda financeira de R$600, do voucher que eles falam, não são insuficientes. Eu acho que essa é uma medida que, assim que nós tivermos mais para frente, lá para junho, nós vamos precisar prorrogar por mais 6 meses, porque ainda que nós saiamos de quarentena, né, que é da quarentena nesses 30 dias, que nós voltemos a trabalhar daqui uns 30, 40 dias, quem tem emprego garantido, nós sabemos que nós sairemos mais empobrecidos, sabemos que o desemprego, que era de 13 milhões, pode chegar a 17 milhões, e a nossa obrigação é sempre com a população mais carente, mais vulnerável, aquele que mais vai sofrer. Então, nesse critério, nós temos que ajudar o micro, pequeno, médio empresário, comerciante, porque são eles que geram empregos. Então, é uma cadeia produtiva e o Senado Federal, o Congresso Nacional, tem consciência de que não pode faltar recursos e depois nós saímos dessa crise mais fortalecidos, se não faltar recurso para essa cadeia produtiva para chegar lá no ponto em quem mais precisa. Senadora Simone Tebet, muito obrigado pela entrevista, pela participação aqui com a gente, presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Bom dia para a senhora mais uma vez. Bom dia, agradeço a todos, fiquem em casa e, se Deus quiser, nós sairemos dessa o mais rápido possível e fortalecidos. Obrigado, senadora. Daqui a pouquinho a gente vai seguir a nossa rodada de entrevistas com os senadores. O próximo entrevistado para falar sobre esse projeto é o senador Nelsinho Trade, do PSD. Cleto. Até já então, Fabiano. Obrigado.